Olá, boa noite. Espero que me estejam a ouvir bem. Eu sou Marlene Souza e sou fundadora do Fórum RH Moçambique, que é um evento anual que nós reunimos profissionais de recursos humanos em Moçambique para debaterem sobre temas relacionados às boas práticas, que é para que possam influenciar uns aos outros profissionais e para que haja um alinhamento em termos daquilo que são as melhores práticas de recursos humanos no país. Em primeiro lugar, gostava de agradecer ao Paulo Sardinha, que me fez este convite e que achei bastante interessante e aceitei imediatamente. E gostava de parabenizar a ABRH Brasil pelo facto de estar aqui a dinamizar estas conversas, partilhas e práticas de gestão de pessoas, não só a nível do Brasil, mas acima de tudo por estar a trazer convidados a nível internacional, porque eu acho que efetivamente o mundo está num estado de emergência e nós temos que, neste momento, trabalhar em conjunto, partilhar, que é para que possamos ter soluções e possamos, acima de tudo, sair desta crise ainda mais fortes. Eu tenho aqui 30 minutos convosco e acho que estou aqui a falar mais para o Brasil do que para o meu Moçambique. E qualquer questão que tenham, por favor, façam as questões todas e vamos interagir e tornar aqui estes 30 minutos interessantes e que sejam partilhas que desde Moçambique e que vocês possam perceber o que é que está a ser feito cá e quais são os principais desafios dos recursos humanos. O que eu vou falar hoje é exatamente isso, é os desafios e o impacto que este vírus, o coronavírus, está a ter na gestão de pessoas aqui no país. E para começar eu vou fazer um breve contexto sobre de que forma é que isto começou cá, como é que estamos neste momento, embora acredito que estão todos a acompanhar as notícias, porque eu acho que nunca consumimos tanta informação como temos feito nos últimos tempos. No entanto, eu vou falar um pouco disso, de seguida vou falar sobre os desafios da gestão de RH, de uma forma geral, cá em Moçambique, e depois o impacto das tecnologias, de que forma é que as tecnologias estão a ter impacto aqui na gestão de recursos humanos, tanto para as empresas e gestores de recursos humanos, quanto para os próprios colaboradores, e uma perspectiva geral daquilo que são os principais desafios que as grandes empresas têm enfrentado, mas acima de tudo também as pequenas, porque temos diferentes práticas e tem sido bastante interessante acompanhar. E eu acho que quando tudo passar, porque vai passar, nada dura para sempre, eu acho que é esse espírito que temos que ter, vamos olhar para estas coisas e vamos conseguir retirar bastante aprendizado, ok? Então, falando um pouco do contexto do Covid, Moçambique é um país em que nós temos bastante proximidade, beijinhos, abraços, nós adoramos estar com as pessoas, somos pessoas de bastante convívio, de estar sempre juntas. E temos práticas como os transportes públicos, que são transportes em que tem sempre bastante gente, as pessoas estão muito próximas. Temos trabalhadores informais e pessoas que estão a fazer vendas na rua. Então temos um ambiente em que o próprio país está demasiado exposto e que esta questão do distanciamento social é mesmo uma questão nova, e eu acredito que é um dos principais desafios que nós estamos a ter, porque nós estamos habituados a estar juntos, e juntos não é por Skype, não é por telefone, não é por WhatsApp, não é pelo uso das tecnologias, mas é estar próximo. No entanto, temos sobrevivido e superado. Ou seja, o Covid, basicamente nós tivemos os primeiros casos já há algumas semanas atrás,
em que foi identificado e o Presidente da República fez o primeiro pronunciamento, em que restringiu eventos sociais de mais de 300 pessoas e um conjunto de restrições que nós tivemos que cumprir. Passado alguns dias, aumentaram os números e fizeram, ou seja, o presidente declarou estado de emergência de 30 dias e nós basicamente ficamos com restrições ainda maiores, de 300 para eventos passamos para, assim, para muito menos, ou seja, menos de 50 pessoas, eventos sociais, religiosos, políticos e todas as outras questões. E neste momento nós temos 10 casos em que alguns foram de transmissão direta de pessoas que estiveram fora e outros foram de contaminação destas pessoas que estiveram fora e estiveram cá. Então há um esforço conjunto entre o governo, entre as empresas públicas, privadas, e estamos há um esforço e está mesmo a trabalhar-se no sentido de fazer com que as pessoas tenham um nível muito elevado de consciência que isto é grave e que temos que cumprir o distanciamento social. No entanto, estamos todos a tentar cumprir. Nós cá em Maputo, que é a capital, as ruas quase que estão desertas, e mesmo um cenário que nunca pensamos que seria possível. As famílias também restringiram os seus próprios convívios, então eu acho que há uma consciência, acho que também pelo facto de haver muita informação e as pessoas estarem a ver o que está a acontecer no mundo, isso faz com que as pessoas consigam visualizar o que pode acontecer cá e neste momento o que estão a fazer é tentar prevenir e tentar cumprir então as regras que estão a ser impostas. Vou falar um bocado a seguir dos desafios da gestão de recursos humanos, que eu acho que este é o maior desafio que temos nas empresas, e as empresas têm tido desafios no sentido de gerir as suas próprias equipas. E um primeiro grande desafio que eu identifiquei, falando com vários diretores de recursos humanos, porque eu não só trabalho com o fórum, mas fazemos consultorias na empresa em que eu trabalho, e eu gosto muito de partilhar e de ligar e falar muito com os diretores de recursos humanos para perceber o que é que eles fazem, como fazem, o que é que têm feito. E um desafio muito grande que eles têm tido é o facto de terem adotado a questão do home office, que é completamente novo no país. Ou seja, as pessoas não estavam nada habituadas a ter os seus colaboradores a trabalharem em casa. Trabalhar em Moçambique para uma empresa significa ter um espaço físico, ter a pessoa naquele espaço físico, naquela cadeira que tem que ser a pessoa que lá está sentada, debaixo do olho do chefe ou supervisor, ao lado dos colegas. Então, primeiro, o grande desafio na gestão de recursos humanos foi os diretores e os gestores de recursos humanos e os gestores das pessoas perceberem que neste momento nós temos as pessoas, mas nós não podemos tê-las cá, temos que garantir que elas cumprem os objetivos que nós vamos estabelecer, entregam os resultados, têm a mesma motivação, a mesma produtividade, mas num ambiente completamente fora daquilo que é o ambiente comum. E foi um desafio em que tiveram que, por causa do tempo, rapidamente reinventar-se, e alguns têm investigado e visto de que forma é que fazem nos outros países. Eu acho que isto ajuda imenso. Tudo aquilo que deveria ser inventado já foi. Não vale a pena nós estarmos a andar à roda, é mesmo perceber o que é que está a ser feito lá fora, como é que se faz e ajustar aquilo que é a nossa realidade. Este é o lado dos gestores de recursos humanos. Por outro lado, nós tivemos aqui e temos tido o desafio dos próprios colaboradores, que é uma pessoa que está habituada a uma rotina de sair às 7 horas da manhã de casa, às 8 horas tomar o pequeno almoço num espaço com os seus colegas, trabalhar o dia todo, voltar às 17 horas para casa,
de um dia para o outro, ter que trabalhar das 7 às 18 em casa. E não só trabalhar, porquê? Porque neste momento é uma grande logística e rotina de gerir os filhos, fazer com que os filhos estejam ocupados, para além daquilo que algumas escolas têm feito, e é de louvar e parabenizar, que as escolas têm feito desde a entrega de material físico, que foi feito na altura em que encerraram, que é para os meninos continuarem a estudar. Algumas outras escolas têm usado as tecnologias da melhor forma e fazem desde, ou seja, fazem as apresentações por vídeo, mesmo conferências, falam por WhatsApp. Então é uma forma de usar as tecnologias e garantir aqui então a continuidade. Então o grande desafio aqui tem sido, por parte dos profissionais, estarem em casa, gerirem a rotina dos seus filhos, que não é comum, porque os filhos por norma estão na creche e eles não têm que se preocupar, gerir as atividades domésticas, porque inclusive as pessoas que têm alguém para apoiar em casa, neste momento algumas foram dispensadas, gerir o seu trabalho e garantir que entregam a tempo e horas e com a mesma motivação. Então, esta questão do home office foi sem dúvidas, e tem sido e vai continuar a ser durante algum tempo, um grande desafio para as empresas, para os gestores de recursos humanos e para os próprios profissionais, porque não estavam habituados e não havia esta relação de produtividade com o facto de não estar associada a um espaço. Eu vou dar o meu exemplo. Eu mudei-me para Portugal em julho do ano passado, em 2019, e desde então tenho trabalhado com a minha equipa em termos de consultoria e eventos. Todos trabalham através de casa. Eu, pessoalmente, tenho uma equipa cá em Moçambique, tenho uma equipa em Portugal, tenho uma equipa nos Estados Unidos, e todos eles trabalham nos seus países, nas suas casas, e para mim foi no início garantir que eles conseguem produzir e entregar os resultados. Ou seja, neste momento eu vi muitas pessoas e diretores de RH e até amigos que gerem as suas empresas, pequenas empresas, com este desafio muito grande, e para mim foi, eu já estava nesta rotina. Para mim o meu grande foco é entrega e qualidade. Então, e entrega e qualidade, eu apercebi-me que não tem a ver com um espaço físico, tem a ver com o facto de em qualquer sítio eu sou criativa, consigo entregar, mas também tem a ver com as especificidades também do trabalho. Tem alguns que, feliz ou infelizmente, tem mesmo que ser presencial. Mas pronto, o home office aqui foi um desafio. Um outro grande desafio que a gestão de recursos humanos atravessa tem a ver com o facto de ter que fazer a questão do seu recrutamento, formações, reuniões, tudo usando as tecnologias. Ou seja, não ter as pessoas presencialmente, mas garantir que tem o mesmo impacto, ok? Em termos de recrutamento, existem pessoas resistentes que não querem contratar e passar por um processo de recrutamento completamente usando as tecnologias. Dá para perceber de um lado, porque tem a ver com o facto de a internet em Moçambique por vezes não ser da melhor qualidade em alguns locais, ok? Mas ao mesmo tempo eu acho que as pessoas têm que se adaptar e conseguir perceber que é necessário, e o que é que nós podemos fazer. Tem que haver muita vontade neste momento. Eu acho que nunca houve uma situação em que, perante tantos desafios, nós tivemos que trabalhar tanto com a vontade de fazer acontecer, e não só vontade, é arranjar mecanismos de fazer com que as coisas aconteçam e que nós tenhamos o mesmo impacto. E por outro lado, em termos de formações, é exatamente o mesmo desafio, que é o conceito de formação para os gestores de recursos humanos, para os próprios profissionais da empresa, ser uma sala de aulas ou uma sala como for, e as pessoas estarem presencialmente com alguém à sua frente a
a explicar e a partilhar conhecimento e ser então uma formação mais presencial. E o gestor de recursos humanos ter que mudar aqui a perspectiva e fazer com que eles percebam que esta questão do conhecimento pode ser adquirida de uma outra forma e motivar as pessoas a estarem a tempo e horas na plataforma correta. Em alguns momentos, há algumas empresas que não usavam certas plataformas e tiveram que começar e adaptar-se rapidamente. Então, este também é um dos grandes desafios que se tem enfrentado. Um outro grande desafio tem a ver com o facto das pessoas, em algumas situações, não cumprirem aquilo que lhes é estabelecido e colocarem em causa a própria marca das empresas. Eu tive um diretor de RH que convidei para um live no Fone RH, por acaso, há alguma semana, que partilhava exatamente essa questão. Que teve alguém que foi fazer uma entrega para a empresa deles e fez a entrega sem luvas, sem máscara. E o que aconteceu foi que o diretor de RH ficou extremamente chateado com a empresa. Mas depois foi descobrir que o problema não era da empresa, porque a empresa tem as regras, os procedimentos. O problema é o mindset das próprias pessoas. Porque, embora haja informação e as pessoas digam que existe este vírus e que é perigoso e que é necessário haver distanciamento social e que temos que trabalhar de forma que vamos não só assegurar a nossa saúde, mas também a dos outros, há pessoas que não acreditam simplesmente. Então tem sido um grande desafio a nível de gestão de recursos humanos fazer com que as pessoas consigam perceber que é importante usar a luva, é importante usar a máscara, é importante usar o gel, é importante usar tudo aquilo que a empresa diz que tem que usar e acima de tudo disponibiliza. Porque, caso contrário, esta pessoa está a colocar em risco a sua vida e também a vida dos outros. E uma das coisas que as empresas têm feito é mesmo, neste sentido, não há negociação, não há democracia. Ou usam este material porque é necessário, ou então as empresas vão e recorrem a basicamente ou seja, termos legais e eu acho que é uma forma que tem que ser, porque senão cada um faz aquilo que quer e não pode ser de todo. Isto é bastante preocupante. Okay? Pronto, então em termos de gestão de recursos humanos, eu acho que estes pontos aqui são interessantes e as pessoas têm enfrentado esse desafio. Por outro lado, tem aqui a questão das grandes e as pequenas empresas. E o que acontece é que numa fase inicial as pequenas empresas tiveram desafios de ter que mandar as suas equipas também para casa, terem que trabalhar à distância e criar regras, criar processos, criar procedimentos, mesmo nas grandes empresas e foi toda, ou seja, em pouco tempo a capacidade de quem está a gerir os recursos humanos pensar estrategicamente e ver o que é que nós podemos fazer, como podemos fazer, de que forma é que nós vamos garantir aqui equipas motivadas, produtivas e que vão entregar os resultados enquanto não trabalham no meio e no ambiente em que estão. E temos várias situações de pequenas empresas, porque eu tenho exemplos de vários amigos empresários que têm pequenas e médias empresas e eu vi e senti durante os últimos tempos a dor deles, os desafios que em algum momento até não são partilhados na totalidade, mas percebe-se quando eles partilham e perguntam o que é que eu posso fazer neste momento, e é desde um desafio de eu achar que vou colocar uma funcionária, mulher que tem filhos, olha, vai trabalhar para casa e colocar as regras para esta funcionária e ela ter um desafio enorme de não conseguir ter o nível de produtividade que tinha na empresa e, inclusive,
falar com o próprio chefe e dizer, olha, eu neste momento prefiro estar aí na empresa porque eu em casa não consigo trabalhar. Então, como é que perante uma situação destas, que até o próprio colaborador, para ele trabalhar, tem que ser naquele espaço físico, porque em casa o ambiente não lhe traz a mesma motivação, a mesma confiança e garantir que ele vai produzir, como é que nós fazemos para conseguir garantir? Então, que esta pessoa vai trazer os resultados. Então, é um desafio enorme em termos de motivação acima de tudo. Um outro aspecto tem a ver com o acolhimento social. Eu acho que, na minha opinião, é o aspecto mais importante e que eu acho que as empresas devem levar bastante a sério. E eu gostei imenso de um CEO que eu convidei e com quem eu partilhei uma experiência que tenho falado imensas vezes e que basicamente ele partilhou o que é que têm feito na empresa deles, que é uma grande empresa, e o que ele partilhou foi que nesta empresa ele reuniu a direção de recursos humanos, criaram um comitê nesta área e ele fez com que todos os esforços a nível da gestão de recursos humanos fosse para um âmbito social, ou seja, tinham objetivos e tinham planos de formações, várias questões em termos de desenvolvimento, tudo aquilo que é planeado em termos de recursos humanos para uma empresa. Mas para ele foi o facto de perceber, ok, o que é que este problema e esta crise vai trazer? Vai afetar muito mais a nível social e psicológico das pessoas do que qualquer outra questão. Logo, o que é que eu, antes de começar a ter estes problemas na minha empresa, eu posso fazer? E eles já estão a trabalhar no sentido de ligar para os colaboradores e saber como é que tem sido a experiência de trabalhar em casa. Têm um acompanhamento e estão a trabalhar diretamente com a seguradora para ter alguém a fazer um acompanhamento social, porque efetivamente as pessoas estavam habituadas a estar num trabalho com os seus colegas e de um dia para o outro têm que estar em casa a gerir os filhos, o trabalho, toda a atividade doméstica. Então, não se pode levar essa questão de ânimo leve e pensar que as pessoas têm que se adaptar rapidamente. Seria uma maravilha se nós fizéssemos com que as pessoas se adaptassem de forma rápida. Cada caso é um caso e eu acho que tem mesmo que haver aqui um foco para cada, ou seja, para cada pessoa de vários departamentos e conseguir então apoiar um bocado aqui as pessoas. Então, esta questão do acolhimento social eu ouvi desta empresa, algumas outras empresas também estão preocupadas e estão a trabalhar nesse sentido e eu acho que o grande foco aqui em Moçambique tem mesmo que ser este, é as pessoas perceberem o que é que podem fazer, como é que podem fazer, porque nós precisamos de garantir uma coisa muito importante neste momento, que é equipas motivadas, que as pessoas estejam todas bem, que é para quando chegarmos no período em que as coisas vão passar, porque vão passar, vão levar o tempo que for, como tudo e como todas as crises levam o tempo que for necessário, mas que nós tenhamos ali aquelas pessoas chaves, bem, e que vão contribuir, ou seja, continuar a contribuir para o sucesso do nosso negócio e para o próprio sucesso dessas pessoas pessoais. Então eu acho que até os próprios gestores de recursos humanos que têm neste momento uma responsabilidade e uma carga enorme em trabalhar com ter que definir estratégias, ter que definir a forma em que vão motivar, acompanhar, medir os resultados, porque a medição de resultados vai mudar completamente do que já tinham. Então, acho que no final os próprios gestores de recursos humanos vão ter um enorme orgulho, uma enorme satisfação de terem conseguido ultrapassar este momento com equipas altamente motivadas e que vão continuar na empresa e que depois vamos contar aqui alguma história. Então, acho que estes são os principais desafios que nós temos aqui enfrentado em Moçambique e que eu acho que nós
vamos ultrapassar, não acho, acredito mesmo que vamos ultrapassar e acho que é partilhando e ir buscar o que está a ser feito nos outros países, o que é que nós podemos fazer internamente, partilhar entre os gestores. Hoje eu fiz uma coisa bastante interessante, porque eu acho que não se pode viver como ilhas. Não podemos viver cada um no seu país, cada um na sua casa. É impossível nós crescermos nesse sentido. E eu criei um grupo de WhatsApp com profissionais de recursos humanos de vários níveis, a nível da África, Angola, Moçambique e Cabo Verde, que é para começarem a partilhar, porque nós precisamos de ajuda uns dos outros, que é para conseguir levar esta carga de forma mais leve. É só isso, porque está muito pesado para todos e se nós continuarmos sozinhos fica ainda mais pesado. Se nós partilharmos, ficamos mais leves. Então é isso que nós temos que fazer, é tornar e perceber os mecanismos de tornar aqui este desafio mais leve. Eu acho que a partilha é sem dúvidas uma delas, ok? Pronto, então estes são os desafios. O que eu vou fazer agora é responder aqui a algumas questões que já me foram colocadas. E vi aqui o Pedro Ramos. Olá, Pedro. Como é que se mantém o distanciamento social num país que vive de uma grande proximidade? Pronto, é um grande desafio, é o que eu disse no início. As empresas, os gestores de recursos humanos, as pessoas estão a tentar encontrar uma forma. Eu acho que a grande questão que tem feito com que se cumpra, porque tem-se cumprido em algum momento, é nós percebermos o impacto. Ou seja, o impacto que vai ter se nós não cumprirmos é extremamente negativo. O impacto de nós cumprirmos a curto prazo, não sabemos quanto tempo isto vai durar, é elevado. Então, o que é que nós estamos dispostos a fazer? O que é que nós estamos dispostos a sacrificar? Então, é um pouco de consciencialização que tem sido feita por todos e perceber que temos mesmo que cumprir. Então, embora haja aqui esta proximidade, nós gostamos muito uns dos outros, de estar todos juntos nos convívios familiares, nós temos que abdicar de tudo isso durante algum tempo. E como o ser humano vive de esperança, eu acho que o facto de nós termos na mentalidade que é por algum tempo, não é para sempre, isso faz com que as pessoas consigam aguentar e tem sido esse efeito. Por outro lado, acho que há empresas que estão a ajudar. Se falar dos transportes públicos, que os transportes públicos aqui ficam sempre com muita gente. E o que as empresas têm feito é limitaram desde logo o número de pessoas que vão por cada transporte, usar sempre o álcool para desinfetar e várias coisas. Então eu acho que tem sido esse esforço conjunto e o facto de várias pessoas estarem a fazer que faz com que os outros tenham consciência que nós temos que cumprir. Então o distanciamento social não é algo que nos está a ser imposto porque tem que ser, mas é para o nosso bem e para o bem de todos, ok? Então, há excelentes profissionais de gestão de recursos humanos em Moçambique. Obrigada, Pedro, não só por mim, mas por todos. Eu vou ver mais uma questão. O mundo certamente vai ver o home office de uma outra maneira. É verdade, e sim, todos nós. Eu acho que todos nós vamos ver esta questão do home office de uma outra forma, porque quando as pessoas disserem que não estão dispostas e sentem-se muito melhores a trabalhar de casa, as empresas vão começar a olhar de uma outra forma, porque de facto as empresas e os gestores de recursos humanos, eu acho que tinham algum cá em Moçambique,
tinham algum ceticismo, achavam que esta pessoa quer ficar em casa, mas não vai produzir da mesma forma. Então, depois desta crise, sem dúvidas que as pessoas vão confiar mais e vão perceber que a questão de produtividade não tem necessariamente a ver com o local físico. No entanto, os locais físicos vão continuar também a ser importantes e por isso tem a ver com, eu acho que tem a ver com o negócio e a forma como se podem adaptar, ok? Mais alguma questão? Marlene, como está a moral geral aí em Moçambique? Mais otimista, mais pessimista? Eu acho que depende, porque nós temos diferentes públicos e eu acho que alguns estão otimistas, mas eu acho que os otimistas não estão a ser realistas. Porque este não é um cenário normal, este não é um cenário que se vai resolver em um mês, 2, 3, 4, 5, 6, um ano. Pode levar algum tempo, então eu acho que as pessoas têm que se informar mais, têm que ler mais, têm que ver como é que foram processos de outras crises, mas perceber muito bem este contexto particular e conseguir ver as coisas como elas são, aceitar e começar a tomar decisões imediatamente, que é para não, ou seja, mais tarde as coisas não correrem muito mal. Então, existe aqui algumas pessoas que têm sido bastante otimistas, mas acho que falta um bocado de realismo, porque as pessoas têm muita esperança eu acho que é pelo facto de ser o povo moçambicano que é alegre e que acredita nas coisas e positivas e é sempre otimista, então tem a ver com o perfil e a cultura do próprio país. Por outro lado, tem os pessimistas, mas estes são um bocado mais realistas porque eles sabem, têm estudado os números, têm visto o que está a acontecer, sabem qual é o impacto que isto vai ter cá. Então, tem mais preparação e eu acho que é onde nós devíamos estar, não é? Então, estamos aqui numa onda entre alguns pessimistas, que são poucos, mas na minha opinião são realistas, e depois bastante otimistas que isto vai passar. Vai sim, mas não vai passar do dia para a noite. Então temos que ter aqui alguma paciência, ok? Eu acredito que alguns não têm perfil ou vontade de trabalhar em casa e é preciso entender isso. Concordo, há pessoas que a motivação, a energia, a produtividade é mesmo estando ao redor de várias pessoas. Então é um grande desafio, mas neste momento é um desafio que tem que ser superado e as pessoas têm que arranjar mecanismo porque não tem outra forma de ser. Não existe. Então pode ter um acompanhamento do gestor de recursos humanos que pode criar técnicas e mecanismos para estas pessoas que não têm um perfil de trabalhar de casa, ou as próprias pessoas têm que perceber como é que eu, estando em casa, consigo produzir ao mesmo nível que estaria a produzir fora. Então, acho que é uma questão que não há negociação no momento, infelizmente. É mesmo, temos que ir para uma solução e é exatamente isso, ok? Ok, vamos lá ver mais questões. Ok, são comentários. Pronto, são mais comentários que fizeram. Eu estou bastante feliz por ter partilhado. Acho que não há mais nenhuma questão. Acho que é isso. No final, temos mesmo que partilhar, temos mesmo que aconselhar. Eu acho que temos que ligar mais para as pessoas. É uma altura em que não podemos ter receios de absolutamente nada. Fazer uma chamada, mandar um WhatsApp, saber, olha, como é que tu estás a fazer na tua empresa? O que é que eu posso fazer? O que é que se ajusta a minha? É o momento certo de nós todos partilharmos, porque é a única forma de trazermos soluções que são viáveis e que nós podemos aguentar durante os próximos tempos, que vão ser de grandes desafios. E a questão de também partilhar com pessoas dos outros países é ainda mais interessante,
porque há países que já estão numa fase bem mais avançada do que os outros, e acho que nós podemos retirar imensas experiências de práticas, ou seja, cometer um erro quando os outros já passaram por este desafio, acho que não faz sentido nenhum, não é? Não faz. Eu tinha um professor que dizia sempre, tropeçar nas mesmas pedras que alguém já tropeçou é inaceitável. Porquê? Porque nós temos aquela pessoa como exemplo e podemos consultar e perceber o que é que elas fizeram para ultrapassar e também como é que nós podemos fazer e adaptar aquilo que é a nossa realidade. Em Moçambique é igual, os desafios são enormes, mas eu acho que os desafios neste momento são enormes a nível global. Temos é que identificar as melhores formas, temos que consciencializar as pessoas da importância daquilo que estamos a fazer. Eu acho que a comunicação é bastante importante, haver uma comunicação bastante direta e assertiva, explicar às pessoas porque é que têm que fazer, como é que têm que fazer, porque no final do dia as pessoas querem perceber o porquê. Não é? O porquê é bastante importante para elas conseguirem fazer com motivação e trazerem o resultado que se espera, é positivo para a empresa e também para elas próprias. Então, acho que os gestores de recursos humanos têm aqui um desafio enorme pela frente. Alguns já estão a trabalhar e superados em algumas empresas, os outros ainda a serem trabalhados, alguns por virem, mas estamos todos, acho que estamos todos preparados para arregaçar as mangas e fazer o que tivermos que fazer para nós conseguirmos sair aqui então unidos e acima de tudo mais fortes. Eu acho que é o momento e gestores de recursos humanos têm esta responsabilidade e têm mesmo que garantir que as suas empresas e os seus colaboradores no final saem vencedores e com o espírito e com o sentimento acima de tudo, porque acho que neste momento há pouca esperança. Então tem que ser aqui os gestores de recursos humanos a vender esta esperança, a vender tudo aquilo que é necessário para motivar o colaborador, mas também tem que haver esta troca. Acho que o colaborador também tem a grande responsabilidade de olhar para as coisas como são e trabalhar mais na sua forma de ser, de estar, de olhar para as coisas e ser mais de soluções. Estamos numa altura em que já não podemos esperar só que um lado traga as soluções, mas que todos possam trazer ideias novas. Eu, como colaboradora, hoje consegui gerir a agenda dos meus filhos e colocá-los quietos num sítio, a trabalharem numa matéria da escola, ou a pintar, ou a fazer desenhos, o que for, e eu vou pegar naquele exemplo e vou partilhar no grupo dos meus colegas. E este colaborador também, que talvez não sabia como é que ia gerir, pode implementar na sua casa e na rotina dos próximos tempos. Então, acho que é este o grande desafio que vamos ter no momento, temos tido, e que eu tenho a certeza e tenho aqui um sentimento que vai correr tudo bem. Temos que ter sempre aquela atitude certa, positiva, e não só e correr atrás das coisas e fazer com que elas aconteçam, que é para que possamos sair todos vencedores. Ok? Pronto, eu acho que é um bocado disso e o meu tempo já se está a esgotar. Vou deixar só aqui a recomendação que este vídeo vai estar disponível no Facebook da ABRH, no LinkedIn e no YouTube. Então vocês poderão ver mais tarde, partilhar. Eu estou super disponível para qualquer troca e partilha com qualquer profissional do Brasil que queira saber mais informações, que queira algum contacto e alguma coisa, e nós estamos disponíveis para partilhar, porque acho que este é o momento certo de darmos a mão uns aos outros, que é para nós conseguirmos sair todos alinhados e vencedores. Então, podem assistir este vídeo nas plataformas, está com acesso, a ABRH está com acesso livre para vários outros vídeos até o dia 30 de abril. Fica atento também às nossas, ou seja, as publicações que vão ser feitas, e acho que estamos
todos unidos e todos juntos, e profissionais de Moçambique, do Brasil e do mundo inteiro, é hora de estarmos unidos e fazer com que os recursos humanos das nossas empresas saiam grandes vencedores após esta crise passar. Meu obrigado mais uma vez à BRH pelo convite e obrigado a todos que estiveram aqui pelas questões e pela interação. Até breve.